Polícia Civil de Minas Gerais está investigando o desaparecimento de 2 fontes seladas de um produto chamado Césio 137. Para a gente entender direitinho o que significa, o Alessandro Facuri, porta-voz da Comissão Nuclear da NEM, está aqui no Brasil, que mexe com a área da energia nuclear. Alessandro, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto, e a todos os telespectadores da Nova Brasil. Alessandro, o que é exatamente Césio 137? Olha, o Césio 137 é um elemento químico que é utilizado extensamente, tanto em pesquisa científica no Brasil, para alguns processos médicos, como em irradiadores de sangue, e também em processos industriais, como é o caso dessa mineradora, em fábricas de cimento, em mineradoras, como parte de dispositivos que, por exemplo, medem densidade de elementos. Posso entender, então, que ele é um produto já processado para ser utilizado em algumas situações industriais ou de mineração? Sim, podemos entender como um produto, ou seja, um elemento químico que é utilizado para confecção de fontes radioativas, né? Ou seja, é utilizado para a fabricação desses dispositivos. Alessandro, ele é muito radioativo, o Césio 137? Olha, esse parâmetro que diz respeito à intensidade de uma fonte radioativa é denominado atividade, né, Heródoto? Então a gente pode pensar que o césio pode ser encontrado em fontes radioativas de baixa atividade até fontes radioativas de alta atividade. Dependendo do emprego da fonte radioativa, esse emprego vai requerer que a fonte tenha uma atividade maior ou menor. Por exemplo, o processo que eu mencionei, que o césio é utilizado em alguns irradiadores de sangue. Nesse caso, a fonte radioativa que é empregada é de alta atividade. Já nesse processo de medição de densidade nas mineradoras, essa fonte ela já tem uma atividade muito menor. E quando a gente fala em atividade, a gente está relacionando a intensidade da fonte radioativa. Alessandro, o fato de terem furtado 2 fontes seladas do Césio 137 lembra um caso acontecido em Goiânia, salvo engano, em 1997, quando os catadores de ferro velho encontraram esses objetos e tal, puseram no carrinho e levaram para o ferro velho e acabaram contaminando e algumas pessoas morrendo? Existem diferenças marcantes, né, Heródoto, com relação a esses 2 eventos. A primeira coisa a destacar é que no caso de Goiânia, a fonte estava abandonada no local e esse local, então, foi adentrado por pessoas que encontraram material e retiraram a fonte. Já no caso atual, a hipótese que as autoridades policiais e os responsáveis pela instalação trabalham é furto, né? Ou seja, apesar de a instalação ter um sistema de segurança, na teoria, por enquanto, se trabalha com essa hipótese, alguma pessoa dentro da empresa removeu os dispositivos, né? Então, é essa característica marcante. Outra característica que a gente tem que ressaltar, que é muito marcante, é o fato de aquela fonte de Goiânia ser uma fonte de altíssima atividade e ela possuía forma de pó. Ao contrário dessa fonte de Minas Gerais, que supostamente foi furtada, que é uma fonte de baixa atividade, 300 mil vezes inferior à fonte de Goiânia, e além disso, as fontes furtadas, elas possuem uma matriz cerâmica, né? Ou seja, esse material ele não é dispersível no meio ambiente, ao contrário da fonte de Goiânia. Nesse sentido, a CNEM gostaria de tranquilizar a população, afirmando novamente que não existe acidente radiológico em curso, pelas características dessa fonte que desapareceu. Bastante diferentes. O de Goiânia, que culminou com a morte de várias pessoas, e esse agora, então, até que as autoridades encontrem as cápsulas onde estão esse elemento químico. Exatamente, é bastante diferente. Como a gente tem esclarecido, Heródoto, o malefício que essa fonte desaparecida pode provocar para a saúde decorre de um contato direto, muito próximo,
e por um período de tempo prolongado. Falando objetivamente, dando um exemplo, se alguém conseguir desmontar o equipamento, retirar a fonte radioativa e permanecer com ela no bolso por semanas, pode ser que essa pessoa desenvolva, sim, algum malefício para a sua saúde. Essas radiações podem provocar câncer nas pessoas? Exatamente. Um dos efeitos conhecidos das radiações ionizantes é exatamente a possibilidade de que sejam desenvolvidos tumores. Portanto, cuidado muito grande, porque às vezes as pessoas manipulam esse material sem absolutamente ter ideia do que significa. Às vezes até por ingenuidade. Exatamente. E por isso, né, tanto a empresa como a Senem, Heródoto, a gente tem divulgado esse alerta, inclusive com fotos do dispositivo, né? Porque se alguém inadvertidamente manipular esse material, ficar em contato próximo por muito tempo, colocar no bolso, enfim, né? Por esse período prolongado, de fato, pode sim haver um malefício para a saúde. Então, o alerta é no sentido de que se alguém estiver com esse dispositivo ou se alguém visualizar esse dispositivo em algum local, que acione imediatamente ou a Senem ou autoridades competentes para que a gente possa retornar a fonte radioativa ao seu proprietário em segurança. Então, a orientação qual é? Uma vez encontrado esse material, imediatamente comunicar às autoridades, eu suponho. Exato, ou a própria Senem, né? Quando acessamos o site da Senem, ali está disponível um telefone de atendimento a emergências, 24 horas. A Senem é constituída por um corpo técnico altamente qualificado, muito experiente, e tem condição de ir a qualquer local, recolher qualquer tipo de material radioativo que estiver vulnerável. Ok. Alessandro, muito obrigado por sua gentileza. Nós que agradecemos e permanecemos à disposição para qualquer esclarecimento adicional. Obrigado. Alessandro Facuri, porta-voz da Comissão de Energia Nuclear. Bom, o material é perigoso, depende da concentração, como ele disse agora. O caso de Goiânia, em 1997, matou várias pessoas. O pessoal abriu aquela cápsula, aquilo era usado num consultório dentário. Era um pó azul, né? Brilhante. É azul brilhante. E me parece que era usado para tirar raio-x, tudo e tal. E a pessoa não sabia, abriu aquela cápsula. Achou bonito, espalhou no corpo. Né? Exatamente. Você lembra disso, né? Lembro. E depois o resto foi levado para um ferro velho. Sim. Contaminou as crianças que moram. E durante muito tempo essa radiação ficou... Chegaram, inclusive, a cercar parte da cidade de Goiânia. Ficou fechada a cidade. Foi muito grave, né? Muito gravíssimo. Isso. Uma coisa gravíssima. Não é o caso. Agora, não é o caso. O Alessandro explicou que não é o caso. Mas, obviamente, se apareceu um material como esse, imediatamente comunicar à Comissão de Energia Nuclear, então, para tomar providência.